Oi, Edna. Oi. Oi, Carmen. Oi, tudo bom? Tudo bem? Edna me ouve, Carmen me ouve, Tânia me ouve? A Tânia nunca vai de primeira. Tá me ouvindo, Tânia? Glaucia, me ouve? Oi, Edna. Oi, Carmen. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Agora tô. Aê, Tânia, muito bom. Glaucia deve estar com problema lá, né? Chamou até a ajuda dos universitários. Bom, a Sônia, não, acho que não vai vir. A Aline também me mandou uma mensagem hoje que ela também não ia conseguir participar. Então, vamos ver quem falta. Marilene já está aí. Marilene, você me ouve? Aqui tem mais uma pessoa que vai, ó. Ah, uma pessoa? Participar. Vai nos acompanhar hoje, né? Convidado especial. Vamos ver se eu já escuto até o final, gente. Oi, Gláucia, tá me ouvindo, né? Agora tô, tomara que fique até o final, né? Ai, tomara. Ainda que hoje caiu um temporal à tarde que eu achei até que ia cair minha conexão, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. Falta a Linda, a Cláudia e a Ângela, né? Aline. A Aline não vai participar hoje, ela me mandou mensagem, ela tinha um compromisso. Deixa eu mandar uma mensagem para elas. Ó. Minha filhinha, menina. Eu tenho que ficar dentro do quartinho da minha filha aqui, viu, gente? Quartinho de bagunça dela, tá? Tá baixo o seu áudio? Tá, né? Ah, saiu, tá vendo? Ah, não aguento não, gente. Acho que é não. Vou tentar de novo, peraí. Linda entrou, legal. Oi. Linda? Nossa, tá tão escuro, Linda. Você tá no escuro mesmo, é isso? A Ângela não tá conseguindo, deixa eu mandar o link para ela. Ui, vai cair. A Cláudia entrou. Cheguei. Oi, Cláudia, me ouve? Oi, tô ouvindo. Legal, então falta só a Ângela. Ai, meu pai. Meninas, enquanto isso, como que foi aí a semana de vocês, as tarefas, as atividades? Conseguiram fazer? Como que foi? A minha semana foi terrível. Fiquei super doente. No seu aniversário ainda, né, Tânia? Aliás, você e a Marilene, né? Parabéns aí, pessoalmente, né? Foi meu aniversário no dia 25, no domingo.
Uhum. Nossa, eu passei assim malzona, tive mal mesmo. Sábado, domingo eu tava assim de cama, literalmente. E não Como que você tá sei. agora? Hoje eu tô assim 90% bem, mas Tá. ainda não tô 100% não. Mas eu Ah, fiquei muito mal. Nossa, mãe. Peraí. eu vou falar sobre isso logo agora no começo, para vocês entenderem melhor aí o que tá se passando. Eu não consegui fazer nada também essa semana, eu não fiz exercícios, eu não consegui, me desmotivei bastante, assim, até eu tô sentindo nos atendimentos, meus clientes mesmo, em vontade de não atender, sabe, de ir para casa, tô cansada, pensei, meu Deus, como é que eu quero ter prosperidade, quero ter clientes se eu não tenho força nem para atender os clientes que eu tenho? Nossa, A gente, ó, no mundo ideal, a gente conseguiria ficar um tempo afastada do mundo para a gente poder se tratar, Uhum. né, e poder resolver as questões internas sem interferência do mundo externo, mas infelizmente Não dá, né? A vontade que eu tenho é assim, eu preciso dar um tempo aqui, realmente, eu pensei nisso mesmo, pensei, eu vou ficar, precisava de um mês, assim, para dar conta terminar os meus cursos, eu me auto fortalecer, né, me conectar melhor aí com Deus, mas não dá, né, não tem como. Então, por isso que hoje a gente vai fazer uma sessão aí de reequilíbrio, tá? Porque como a gente trabalhou questões inconscientes, né, que foi a ancestralidade e as questões de vidas passadas, em tese, assim, no plano da consciência, para vocês tá tudo bem, não foi nada assim, né? Não é aquela coisa de, trabalhei um trauma que me deixava com muita raiva, tal, que você tem consciência. Mas, mesmo assim, mesmo vocês não tendo consciência, a reverberação interna está sendo muito grande. E quando a gente faz trabalho em grupo, potencializa muito. Então, assim, é preciso. Eu já tinha me programado de fazer algumas sessões de reequilíbrio durante esse processo, mesmo porque com aquelas 4 semanas lá no grupo do Mente Próspera, eu já tinha percebido que estava pesado. Foram muito poucas pessoas que conseguiram fazer as 4 semanas direto, assim. O pessoal começava e parava, porque realmente é muito intenso. E a pessoa não se dá conta de que, tudo que está acontecendo na vida dela é por conta dessa movimentação energética, porque é interno, né? É sutil, você não faz uma ligação direta. Mas tem a ver assim, e não é coincidência que estão todas, ou pelo menos a maioria aí, passando por esses processos aí, né? Não é coincidência, né? Na quarta, Kátia, na quarta semana no grupo lá do Mente Próspera, eu fiquei muito mal, muito mal. Achei até que estava entrando em depressão. Teve um dia que eu não aguentei, explodi, eu chorava muito. Aí conversei bastante com o Elton, né? O Elton foi me acalmando, porque eu falei, nada na minha vida dá certo, eu estava assim, muito mal. Aí depois aquilo deu uma aliviada. E agora começou de novo, tudo travando, não entra trabalho, não entra nada, mas eu estou mais calma porque eu sei que é o processo, né? Legal, é isso que eu quero tranquilizar vocês, de que realmente isso faz parte do processo, por mais que seja desagradável. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Oi, linda, tudo bom? Bom, antes de mais nada, eu tenho o hábito, antes de começar as sessões, eu costumo fazer uma oração antes de iniciar o atendimento aqui com vocês. Mas eu fiquei pensando que eu acho que talvez fosse legal se vocês participassem desse momento também, né? Porque está envolvendo todo mundo aqui. Então, eu vou fazer uma oração aqui, tá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, se conectarem. Só para a gente dar início a essa sessão. Nesse momento, eu peço a bênção, a presença e a orientação dos nossos guias, dos nossos mestres, de todos os seres de luz que nos acompanham, para que toda essa sessão seja conduzida dentro da lei divina, respeitando o bem maior, o livre-arbítrio de todos. Que o divino amor, o divino poder e a divina sabedoria do nosso Criador e da nossa Mãe Divina inundem nossos corpos, nossas mentes, nossos corações, permitindo que a cura se manifeste em cada uma das pessoas aqui presentes nesse dia de hoje
incluindo a Sônia, que não está aqui, a Aline também, que não está aqui, mas que fazem parte desse grupo. Dentro das necessidades individuais de cada um. Que todo o campo energético desse grupo seja envolto por uma luz azul de proteção durante toda essa sessão. Assim é. Legal, vamos começar então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê? Estão vendo minha tela? Não. Não? Ah, sim. Sim. Sim, sim. Legal. Então, vamos lá. Bom, então, primeiramente, eu quero falar sobre essa questão da limpeza energética e do reequilíbrio do nosso sistema, né? Eu vou entrar um pouco aliás, entrar um pouco, eu sempre entro, né, na questão das energias, na questão das ondas, né, um pouco de mecânica quântica aí, só para ajudar vocês a entenderem um pouco como que funciona esse processo. Então, o nosso sistema, quando eu digo sistema, é o nosso corpo como um todo, né, todos os níveis dos nossos corpos, né, o físico, os sutis. No nosso estado natural, eu gosto muito dessa representação aqui da água, porque ela mostra bem essa questão da frequência da onda, né? Então, quando a gente joga uma pedrinha lá na água, ela tem essa movimentação que forma ondas ao redor dela. Então, a gente tem a parte de cima, que é o pico, né, das ondas, que é essa parte aqui, e a parte de baixo aqui, que a gente está vendo de lateral, é a parte dos vales, né, que eles chamam de vales. Então, todos nós emanamos uma frequência, tudo emana algum tipo de frequência, né? Então, o nosso estado natural, por mais que não estejamos com a vida linda e maravilhosa, a gente sempre está num certo nível de equilíbrio, né? Dentro dos nossos percalços aí que a gente passa no dia a dia, a gente está dentro da nossa zona de conforto, a gente tem um certo equilíbrio. Então, esse é o nosso sistema, o nosso estado natural. Quando a gente começa a trabalhar com processos de limpeza ou mudanças de padrões, a gente tem mais ou menos isso, acontece uma interferência de ondas. Então, essa daqui seria a nossa onda original, nosso sistema original, e essa aqui seria a informação através de onda que está sendo inserida dentro de nós por conta do TFT, por conta das práticas que a gente está fazendo, por conta das vivências, das mudanças de atitudes, né, que a gente está experienciando. E aí a gente tem, então, uma interferência de uma onda com a outra. Não sei se vocês já viram isso, mas quando a gente trabalha com duas ou mais ondas, né, aqui eu estou colocando duas para simplificar, mas são milhares de ondas versus milhares de outras ondas. Aqui, quando a gente tem uma onda que está na mesma frequência que a outra, então você pode perceber que o vale das duas está na mesma posição, o ápice das duas está na mesma posição. A gente tem um processo que a gente chama de interferência construtiva. Então, a frequência dela é aumentada, ela é elevada, né? Porque é como se fosse a soma das duas. E isso, então, é um processo de expansão, é o que a gente chama de ressonância, né? Então, é um pouco do trabalho, é o trabalho que o L. Couto faz, por exemplo, né? Vocês devem conhecer. Ele trabalha com essa ressonância harmônica através de ondas. E aí, no caso, ele utiliza ondas sonoras de informação, né? E aqui é um processo de interferência destrutiva. Então, você pode perceber que aqui o pico dessa onda está indo contra o vale dessa. Então, elas não estão em harmonia. Quando acontece isso, somando isso com isso, dá uma anulação do efeito da onda. Tá? Então, o que a gente está fazendo na prática com essas atividades, essas ferramentas, a gente está potencializando, a gente está inserindo informações que potencializem os aspectos positivos que a gente já tem dentro de nós, para amplificar esses aspectos, ao mesmo tempo que a gente está, esses aspectos positivos, eles se coincidem, eles se colidem com os aspectos negativos que estão dentro de nós, criando essa anulação. Tá? Então, ele tem a função tanto de potencializar o que é positivo, como anular o que é o negativo.
Então seria mais ou menos isso, né? Supondo que a gente seja essa onda aqui de frequência 1. A partir do momento que a gente começa a fazer essas limpezas e esses trabalhos, a gente passa aqui a inserir uma informação de onda, que seria essa informação 2. E juntando uma com a outra, a gente tem esse balaio de gato aqui, que em alguns momentos a gente percebe que tem uma interferência construtiva, que está se coincidindo aqui os picos e os vales. Em alguns momentos a gente tem uma interferência destrutiva, que é quando está um oposto ao outro, né? E aí isso gera, assim, uma movimentação energética muito grande dentro da gente. Então, num primeiro momento, né, vamos supor que isso daqui, né, voltando lá à ideia dos copinhos, vamos supor que isso daqui, essa seja a representação de uma questão que a gente esteja trabalhando, né, um problema nosso que a gente esteja trabalhando. Eu coloquei aqui várias cores e várias camadas, porque é assim que acontece na vida real, né? Então a gente tem, num primeiro momento, acontece alguma coisa na nossa vida, que provavelmente aconteceu lá atrás, infância, enfim, que a gente não consegue lidar, a gente não tem maturidade emocional para lidar com aquilo, naquele momento. Gente, isso é um trovão na casa de alguém aí? É aqui no litoral. Caramba! Que medo, até. Mas voltando aqui. Então, a gente tem, num primeiro momento, quando a gente enfrenta algum problema na nossa vida, a gente não tem maturidade para conseguir lidar com isso, para conseguir integrar essa questão, a gente cria uma camada aqui e a gente passa como se fosse um selante por cima. Passa uma proteção por cima para que a gente não lide com aquilo. Que é o que acontece quando a gente reprime os nossos sentimentos e as nossas emoções. Né? Então, já que eu não consigo lidar, então eu vou fingir que não existe. E aí, com o tempo, vão surgindo outros acontecimentos que vão reforçando esse aspecto que a gente não lidou, que a gente não trabalhou. E a gente vai criando várias camadas, né? Porque cada vez mais a gente não quer olhar, a gente não quer olhar, a gente não quer olhar. E a gente vai, a cada camada, a gente vai criando uma cobertura em cima que impede a gente de entrar em contato com aquilo. Tudo isso aqui representaria o nosso inconsciente. Então, a gente não tem consciência de que tudo isso está dentro de nós. Mas está. Num segundo momento, onde a gente começa a trabalhar com TFT ou qualquer outro tipo de terapia, enfim, qualquer movimentação que a gente faça no sentido de trazer um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, a gente entra com ondas de informações que conseguem quebrar essa barreira por conta daquela interferência destrutiva. Ela consegue quebrar essa barreira e ela penetra nas camadas do nosso inconsciente. Então, nesse momento aqui, na fase 1, em tese, estava tudo bem, né? A gente sabe que não estava tudo bem, porque se estivesse tudo bem, ninguém estaria aqui, ninguém teria resolvido fazer o curso, ninguém, né? Todo mundo estaria feliz em Miami, tomando sol na praia, né? E, infelizmente, a realidade ainda não é essa. Então, porém, como estava inconsciente, para vocês, assim, tipo, vocês só estavam lidando com as questões do dia a dia que estava normal ali, que estava dentro daquilo que vocês já estavam acostumados a lidar. Quando a gente começa a entrar com uma informação de cura, aí começa o balaio de gaia, aí começa o negócio a ficar feio, porque a gente começa a acessar informações que antes não estavam disponíveis no nível da consciência pra gente. É aí que a gente entra numa fase 3, que fica toda essa movimentação energética aqui, e literalmente a gente tem esses picos, né, os vales e os picos aqui de onda, que literalmente mostram o processo que vocês estão passando agora. Tem dias que está tudo bem, então vocês estão na alta, tem dias que está tudo horrível, então vocês estão na baixa. Por quê? Porque está tudo sendo movimentado. Aqui estava sedimentado, né? Tava lá as camadas bem definidas, como se tivessem passado concreto em cima. Estava tudo bem sedimentadinho, você não estava conseguindo ter acesso a isso. Só que agora não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esse acesso não necessariamente é consciente, né? Não é consciente no sentido da razão, no nível da razão, mas no sentido da sensação e das percepções, sim. Por exemplo, você então pode ter... Então é físico. Sim, assim, tem pessoas que sentem igual, acho que a maioria deve estar sentindo pelo menos muito cansaço. Cansaço, né? E uma vontade de dormir, uma coisa... Exatamente, é uma coisa assim, aquela resistência, porque assim, o que eu estou fazendo? Eu estou forçando vocês a quebrarem essa resistência. Tá. Só que a resistência, ela tem um propósito, né? Se a gente parar para pensar na composição do ser humano,
A gente, desde o começo, na época das cavernas, a gente já tinha esse mecanismo de autodefesa que nos protegia. Então, tudo aquilo que foge do normal é uma ameaça, é uma potencial ameaça para a gente. Então, naquela época, por exemplo, se aparecesse um leão aqui na nossa frente, ele podia nos devorar. Hoje em dia, não tem leão para aparecer, mas qualquer coisa que fuja da nossa rotina, o nosso corpo interpreta, o nosso cérebro interpreta como se fosse uma ameaça real. Porque aqui, por mais que esteja tudo um lixo, você está viva. E essa é a função do seu sistema de defesa, te manter viva. Não importa se é os trancos e barrancos, você está viva. Agora, quando a gente começa a inserir informações diferentes das que você está acostumada, você acessa um mecanismo de defesa que automaticamente tenta botar uma barreira, botar uma defesa, botar uma restrição. E aí a nossa resistência que começa a agir. Né? Porque ele não sabe se essa nova informação que está chegando, esse novo contexto que você está entrando, se é prejudicial ou não, se isso vai te matar ou não. Né? Então, o que acontece? Fica uma guerra interna muito grande, por isso que a gente tem esses sobes e desces. Porque ao mesmo tempo que você está absorvendo as energias com uma frequência positiva, você tem um outro lado seu que está indo contra isso, como se fosse uma luta, assim. Indo contra isso para bloquear. Fala, não, sai daqui. Tô bem, tô viva até hoje sem você, não vem querer se meter, entrar onde não foi chamado. Né? Então, isso é o que acontece no primeiro momento. Só que, e aí, então, essa é uma movimentação energética que, num primeiro momento, é inconsciente no nível da razão, mas que, no nível da percepção, vocês já podem ter percebido que está presente aí. Né? Então, através de uma dor de cabeça, através uma vontade de ficar na cama o dia inteiro, enfim, através de alguma doença, do enfraquecimento do nosso sistema imunológico, isso está acontecendo. É como se fosse uma resistência. Imagina que é uma bactéria, o corpo está entendendo que é uma bactéria que está entrando no seu corpo. Está se movendo para não permitir que isso aconteça, por medo. Tá? Num quarto momento, que é o momento que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, a gente entra numa fase onde há um reequilíbrio. Então, o corpo ele já entende que aquilo não vai matar a gente, que essa informação nova não vai nos prejudicar, e ele vai aceitando. E aí sim, quando nossa. Já caiu aqui essa chuva hoje. Aqui também. Foi bem assim à tarde. Semana passada eu não consegui entrar, caiu a internet, caiu tudo por causa de uma chuva também forte. Pois é. Engraçado que só de terça-feira que está sendo essas chuvas. Então, muito interessante isso. Mas, enfim. Então, nessa fase 4, a gente já entra num nível de equilíbrio onde o nosso corpo já se habituou com aquela informação. É aquilo que as pessoas falam, né? Que a gente demora 21 dias, em média, para se habituar com novos procedimentos, com novas rotinas. Né? Então, literalmente, a gente realmente precisa de um tempo para se habituar a isso. E também, quando a gente passa a resistência, ela passa a se anular, aí sim a gente começa a sentir os benefícios dessa onda dentro de nós. Né? Dessa onda positiva, porque aí ela não tem mais resistência, ela consegue penetrar nas camadas tranquilamente. E aqui no desenho eu coloquei eu não coloquei ela entrando em todas as camadas, porque isso varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, mas tem pessoas que com uma única sessão, que foi o caso até da Mary, né, que o Dr. Callahan, o criador do TFT, ele atendeu, que foi a pessoa com quem ele desenvolveu a técnica, uma única sessão de TFT eliminou o trauma que ela tinha de água pelo resto da vida dela. Então, há casos em que a gente consegue chegar da primeira camada até a última de uma vez só. Mas o mais comum, pela minha experiência, pelo que eu vejo, é que aconteça isso. A gente libera uma camadinha aqui, ó, verde já não tá mais aqui. A gente libera uma camadinha e, enfim, fica aqui ó, as outras camadas para serem trabalhadas. Só que quando a gente chega nesse ponto aqui, é bem provável que outras questões na vida de vocês comecem a incomodar um pouco mais. É meio que assim, aquilo que está doendo mais é o que grita, né? Então, às vezes, essa questão inicial estava gritando muito no começo. Depois que você trabalhou e ela deu uma estabilizada, ela diminuiu um pouco, né, as camadas dos traumas inconscientes diminuiu um pouco, talvez outras questões passem a incomodar mais. E aí você trabalha as outras questões e aí, de repente, você volta para essa. Então, eu tô falando isso para vocês não terem aquela ilusão, porque tem gente que faz terapia achando que, vou fazer terapia, vou resolver todos os problemas da minha vida e vou
isso vai ser tudo lindo, maravilhoso para sempre, né? E, infelizmente, não é assim que funciona, justamente porque são vários níveis que a gente tem que trabalhar, né? E aí, quando a gente libera um nível, porque a gente só conseguiu liberar esse nível porque a gente tinha maturidade emocional para lidar com isso naquele momento, aí, quando a gente libera isso, que a gente depois consegue liberar os demais. Porque talvez, se eu for direto para essa camada aqui, vocês não aguentem. O corpo físico de vocês podem não aguentar. Não no sentido de que vocês vão morrer nem nada, mas no sentido de vocês poderem até mesmo ter algum tipo de doença. Porque é muita coisa, é muita carga energética para ser trabalhada de uma vez só. Então, por isso que, assim, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Então, ele vai liberando as questões que precisam ser trabalhadas conforme você está pronto para lidar com elas, né? E quando você começa a trabalhar com muita intensidade, pode acontecer, que é o caso da Tânia, de ficar doente mesmo, de fato. Porque está sendo muito pesado nisso. E aí, o que o corpo dela faz? Não, eu vou dormir, eu vou descansar, vou deitar. Eu não quero mais fazer isso. Então, ela se afasta do processo, porque ela precisa se recuperar, né? E aí, nesse tempo de recuperação, é o tempo que o corpo precisa para estar pronto para encarar novamente uma nova limpeza, tá? Então, tudo isso, estou falando para vocês, para que vocês tenham consciência de que, infelizmente, é doloroso, mas é um processo de limpeza que é muito mais eficaz do que os processos convencionais que a gente fica anos e anos e anos lidando, e a gente não sente nada fisicamente, mas demora 30 anos para resolver a questão, tá? O trabalho com TFT e o trabalho com as terapias holísticas, energéticas de um modo geral, eles são geralmente mais incisivos, eles vão mais direto ao ponto, porém eles causam muito mais efeitos colaterais nesse sentido. De no primeiro momento você sentir que, nossa, parece que piorou. Tá? E não é que piorou, a única coisa é que abriram as portas do inferno, né? Começou a surgir leão quanto é lado aí. Mas, enfim, não é que eles já estavam aí dentro, só não sabia disso antes. Tá? Então, quero tranquilizar vocês quanto a isso, para ninguém ficar aqui muito assustado. E agora eu vou falar um pouco... aliás, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Alguma questão? Ok, tudo certo. Então, vamos para esse slide aqui, onde eu vou falar um pouco sobre como acontece a mudança energética por meio da ação. Né? Na semana passada eu falei muito sobre a questão de como é importante a gente agir. Né? Não importa para que direção a gente vai, mas a gente tem que agir porque é através da ação que a gente consegue mudar a nossa vibração, né? Dependendo das escolhas que a gente faz, obviamente. Então, vamos supor que esse aqui somos nós, né? Esse cinzinho aqui seja o nosso campo de energia. Então, nesse determinado momento, eu estou vibrando essa energia aqui. E aí eu tenho algumas escolhas que eu posso fazer na minha vida, né? Eu tenho uma determinada questão que eu preciso resolver. E eu tenho um campo das escolhas que estão disponíveis para mim. Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho essas 3 opções disponíveis. Você percebe que elas têm as formas diferentes, mas a vibração é a mesma, é tudo cinza. A vibração é a mesma, por isso que elas estão disponíveis para mim. Se fosse de outra cor, não estariam disponíveis. Né? E aí o que acontece? Quando a gente faz alguma escolha, quando a gente analisa as opções que a gente tem que ir para o campo da ação. E é nesse momento que a gente faz uma escolha. Então, dessas 3 opções, eu, por exemplo, escolhi essa primeira opção, né? A estrelinha aqui. E é nesse momento, quando eu entro no campo da ação, que eu tenho a possibilidade de entrar em um novo estado vibracional. Por que a possibilidade? Porque pode ser que eu escolha alguma opção que me mantenha no mesmo estado, que é a questão de você escolher agir, mas sempre no sentido de se manter na sua zona de conforto. Então, você está agindo, você não deixa de agir, mas você está sempre agindo na mesma frequência, que é o que é mais confortável para você. Da mesma forma que você pode escolher algo que te traga mais próximo da fonte, algo que te afaste da fonte. Então, quando você tem o campo das escolhas, você faz uma escolha no campo da ação, você tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. E aí, que a gente observa que cada escolha que a gente tinha originalmente tinha uma consequência diferente. É que naquele momento,
com essa barreira, né, que a gente não consegue enxergar naquele momento, a gente não sabia exatamente qual escolha nos levaria para qual consequência. Está tudo muito nebuloso, a gente não consegue ter essa percepção clara, né? Mas, vamos supor que a gente escolheu a estrela, e a estrela é justamente a ação que nos levaria de volta, ou mais próximo da nossa essência, da nossa fonte de energia primordial, né? Então, nesse momento, sim, que você tomou essa ação, a sua vibração, ela muda. Ela não é mais a vibração cinza, ela passa a ser a vibração verde. Porque você, através das suas ações, permitiu que houvesse uma mudança das suas vibrações. Enquanto você está no campo das escolhas, você não consegue mudar a vibração. Você não consegue mudar a vibração em termos, no que a gente chama nesse mundo da terceira dimensão, de efetivar de fato. Você pode ficar lá meditando, né, pensando positivo e tal, tudo. Mas as possibilidades, elas só aparecem de verdade para você a partir as novas possibilidades só aparecem para você a partir do momento que você toma uma atitude, você toma uma ação. E que seja uma ação que te leve para uma escolha aqui, que no caso levou para uma escolha, uma consequência de retorno à fonte, uma consequência positiva. Se você tivesse escolhido essa daqui, o solzinho, por exemplo, você ficaria na mesma, né? A possibilidade de entrar num novo estado vibracional se anularia, porque você está ali na sua zona de conforto. Se você tivesse escolhido a lua, iria para uma consequência um pouco mais afastada da tua fonte, da tua essência. E aí o que acontece? A partir do momento, então, que você fez essa escolha, que você teve essa consequência, a sua vibração muda, e agora você tem um novo campo com novas escolhas disponíveis. Então, agora as suas escolhas não são mais as cinzas, são as verdes. Então, aqui, novamente, para cada escolha que você faz, você tem pelo menos outras 3 opções que você pode continuar seguindo, né? Porque a gente sempre está fazendo escolhas. A gente vai fazer escolhas pro resto das nossas vidas. E aí aqui, para cada uma das 3 opções, você tem novamente os 3 caminhos. A gente sempre está indo nesse vai e volta, né? Desenfreado. Mas, observe que agora você já está num outro nível de frequência. Você já não está mais nesse nível de frequência, você está nesse. Só foi possibilitado por meio das suas ações. Tá dando para entender? Sim. Sim. Legal. E o que acontece, por exemplo, o que eu passei agora foi a mudança energética por meio da ação, né? O que acontece quando há uma mudança energética por meio da limpeza energética? Então, a gente tem aqui, no estado inicial, né? Do jeito que a gente estava da outra vez, a gente está lá emitindo determinada frequência. E aí, o que acontece após a limpeza? É como se, assim, né? O nosso estado mais próximo da fonte fosse o estado verde, né? Vamos supor. Então, quando a gente faz uma limpeza, é literalmente como se a gente passasse uma bucha, e aí um pouco daquela vibração que estava por cima, que estava cobrindo, que estava nos impedindo de acessar a nossa própria energia interna, ela vai, né, vai diminuindo, né? E aos poucos você começa a enxergar aquilo que está por baixo dessa crosta, né? Por baixo dessa crosta vibracional, digamos assim. Então, nesse momento, quando você faz algum tipo de limpeza energética, você começa a ter uma vibração, você começa a vibrar, digamos, como se fosse em 2 frequências diferentes. É impossível vibrar em 2 frequências diferentes, mas enfim, você começa a se aproximar da sua frequência original. E aí, o que acontece? O campo das suas escolhas, ele aumenta. Porque agora você não está mais só na vibração do cinza, você está se abrindo para a vibração do verde, né? Então, observa que quando você faz a limpeza, literalmente, qualquer tipo de limpeza, ela expande o seu nível de consciência. E quando você expande o seu nível de consciência, é como se você quebrasse barreiras na sua frente que fazem com que você enxergue o mundo com muito mais clareza e com muito mais possibilidades, né? Então, vamos supor, uma pessoa que acredita que casamento é pro resto da vida, né? Casou uma vez, é pro resto da vida. Não existe esse negócio de separação, não importa se o cara bate nela, enfim. Casamento pro resto da vida. Se ela fizer um trabalho onde ela quebra esse paradigma, né, onde ela quebra essa crença e ela passe a aceitar que o casamento pode ser desenvolvido, o campo de escolhas dela disponível aumenta, porque agora ela tem a opção de se separar, e antes ela não tinha.
né? Mas isso só foi possível através da mudança do nível de consciência dela, que é o que a limpeza proporciona. Então, notem que aqui, apesar dela ter o verde aqui disponível, ela ainda assim pode escolher uma escolha do nível energético do cinza. Então, assim, quando a gente faz a limpeza, é como se a gente deixasse o nosso corpo preparado. Mas, no final das contas, a gente tem o nosso livre-arbítrio e a decisão final vai depender do que a gente quer. Eu posso fazer a limpeza e achar que, não, fiz a limpeza e vai resolver todos os problemas da minha vida, continuar seguindo nos mesmos padrões aqui, e aí depois de 1, 2 meses, falar, nossa, mas não adiantou nada, né? Joguei meu dinheiro fora, sei lá, não adiantou nada. Mas por quê? Porque ela decidiu escolher as mesmas, se manter na mesma vibração, apesar dela ter outras possibilidades disponíveis. Tá? Então, aí aqui, novamente, a partir do momento que você escolhe tanto uma quanto a outra, você entra novamente num outro caminho que você vai ter novas escolhas e novas possibilidades. Então, observem que no slide anterior aqui, ela primeiro precisou tomar uma ação para poder ter acesso a um outro campo de nível vibracional. Sendo que, quando a gente faz a limpeza energética, quando a gente faz uma limpeza energética, a gente consegue acessar, ter acesso a outras possibilidades, mesmo sem ter tomado nenhuma atitude previamente, nenhuma atitude prévia. A gente está com um campo disponível. Aí, novamente, as nossas escolhas que decidirão se a gente vai se manter no que a gente sempre esteve ou se a gente vai para um outro caminho, né? Tá tudo bem até aí? Faz sentido para vocês? Sim. E é nesse campo que aparecem as oportunidades. Exatamente. E antes enquanto você estava aqui no seu estado inicial sem a limpeza energética, você não conseguia acessar esses campos. Era como se eles fossem invisíveis para você. Você não conseguia considerar a possibilidade, igual a pessoa que é casada e acredita que não pode separar por questões religiosas, seja lá o que for, para ela não é uma possibilidade de separar. Simplesmente não existe essa possibilidade. As pessoas podem falar, insistir, gritar no ouvido dela, para ela não é uma possibilidade, não está disponível para ela. Porque ela não se permite isso. Aqui é a mesma forma. Se você está nessa vibração aqui, você não consegue, você como cinza, não tem a menor possibilidade de enxergar uma possibilidade verde. Você só consegue enxergar a possibilidade verde a partir do momento que você age, toma uma ação que te leve mais próximo, né, da vibração do verde, ou quando você faz uma limpeza e que você consegue se conectar cada vez mais com o seu interior e amplia a sua capacidade de visão e de escolhas. Kátia, Oi. deixa eu te perguntar. E quando você deu o exemplo aí do casamento, né? Uhum. E quando a pessoa sabe, vamos supor, vou continuar com o mesmo exemplo, ela sabe que está certo, que o melhor caminho seria o verde, né? Mas não dá conta, continua no cinza. Livre-arbítrio. Aí ela se mantém no cinza. Pronto, paciência. E aí ela vai ter a única possibilidade dela conseguir chegar no verde é se, através do caminho cinza, dentro das opções que ele oferece, ela escolher alguma outra opção que leve até o cinza. Ou seja, ela vai ter que ter, como se ela fizesse, desse 2 passos, sendo que ela poderia ter dado um só. Ou seja, ela está adiando a consequência, entendeu? Ela está adiando o processo de tomada de decisão dela. Então, ela sempre vai ter essa possibilidade disponível para ela, só que ela pode escolher fazer isso agora ou daqui a um ano, daqui a 10 encarnações, enfim, ela que decide. Uhum. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Essa dificuldade de fazer uma nova escolha tem a ver com insegurança? Tem a ver com insegurança, tem a ver com os nossos medos, com tudo naquele primeiro slidezinho que eu mostrei, com as camadas. Todas aquelas camadas presas no nosso inconsciente dificultam que a gente tome decisões que nos favoreçam, digamos assim. Porque é como se a gente estivesse com aquele peso segurando a gente e levando a gente para baixo. Então, cada vez mais a gente tem dificuldade de conseguir seguir pelo caminho que é o caminho que seria o melhor, o ideal para todos. Né? Uhum.
Ele vai estar no nível consciente ou inconsciente? Então, aí que tá. Você tem consciência que você tem os caminhos. Então, por exemplo, no caso da separação que eu falei, né, no primeiro momento, o nível de consciência dela permitia ela enxergar apenas ficar quieta e calar a boca, porque ela tem que aguentar aquele marido que ela casou e é assim que funciona a vida, né? No segundo momento em que ela quebra esse paradigma, então ela tem a consciência de que ela pode sair daquela situação. Porém, os caminhos, que quando você toma uma decisão, os caminhos para onde que vai, né? Se você vai para mais próximo da fonte ou mais próximo, mais afastado da fonte, ou se manter na mesma zona de conforto, isso você só vai saber no momento que você toma ação. Porque aí você vai percebendo as consequências que isso está trazendo. E você vai interpretando as consequências. Entendeu? Então, nesse momento, a partir das consequências, você vai criando a consciência de qual caminho você tomou. Mas na hora que você toma um caminho, você não tem clareza de qual exatamente vai te levar para um lado, qual vai te levar para o outro. Aliás, se tivesse, não teria muito graça a vida, né? A gente simplesmente seguiria sempre pelo caminho verde e está tudo certo, né? Mas existe sempre essas três possibilidades dentro de qualquer escolha que você faça. Entendeu? Tem alguém falando aqui? Não, acho que não é aqui, né? É linda, né? Deixa eu deixar ela no mudo aqui para não atrapalhar. Então, aí entrando um pouco falando sobre isso, né, sobre essa questão das nossas escolhas, é muito pertinente a gente falar sobre a responsabilidade, que foi um tema que eu falei, acho que foi no terceiro vídeo lá da série, lá do grupo, mas que eu quero me aprofundar aqui com vocês, para que vocês tenham mais entendimento e compreensão do que significa realmente ter responsabilidade. Né? Porque em tese faz sentido para todo mundo, né? Mas ninguém para pensar a fundo no significado do que é responsabilidade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, aqui o nosso sistema, o nosso campo normal, né? Digamos que a gente está nesse momento vibrando nessa frequência. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas vidas. Isso inclui toda essa nossa frequência vibracional que a gente está emitindo, nossos corpos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas, realidades, tudo aquilo que a gente manifesta, todo o nosso campo energético. Então, a gente tem a lei do karma, que é a mesma coisa que a lei da atração, que é a mesma coisa da lei da causa e efeito, que é você atrai aquilo que você vibra, seja isso algo positivo ou algo negativo. Então, acho que até aí todo mundo, né, já deve estar familiarizado, já conhece um pouco sobre isso. Então, tudo que retorna a mim, necessariamente é consequência de algo que eu, em posse do meu livre-arbítrio, emanei, em consequência das escolhas que eu fiz. Ou seja, eu sou responsável por todas as consequências dos meus atos. Ok. Vocês sabem qual que é a consequência da responsabilidade? Alguém tem alguma ideia, algum palpite aí? No caso, aí se libertar, né? A consequência de ser responsável pela vida, por tudo, é ter o controle da vida. Ter o controle, legal. Próprio, né? Acho que assim, quando você assume a responsabilidade, você está tomando posse do seu eu, né? Da direção da sua vida. Legal, é isso mesmo. Parar de culpar os outros por aquilo que acontece comigo, né? Exatamente. A consequência é que você tem o domínio da tua vida. Não está na mão do outro. Né? Ou seja, em outras palavras, tudo isso que vocês falaram pode se resumir nessa palavra aqui, no poder. No empoderamento. Né? Quanto mais responsabilidade nós temos, mais poder emanamos. É uma relação de consequência e causa. Né? De causa e consequência. Então, a responsabilidade nos traz poder. Tá? Da mesma forma, quanto mais irresponsáveis nós somos, mais desempoderados ficamos. Então, menos poder a gente tem sobre a nossa própria vida. Então, se a gente pensar, enquanto a gente é criança, parte dessa responsabilidade ela é transferida para os nossos pais ou para as pessoas que são responsáveis, né, pela criança. E é por isso que as crianças elas têm poderes limitados, porque elas também têm responsabilidades limitadas. A criança não pode simplesmente chegar... uma criança, quando nasce, se deixar sozinha, ela morre, porque né, ela não consegue se manter sozinha.
E da mesma forma, ela também não tem a possibilidade de chegar e falar assim, hoje eu tô a fim de tomar um sorvete, vou lá na esquina tomar um sorvete. Não rola, porque ela não tem esse poder ainda, né? Então, a responsabilidade e o poder, eles sempre andam juntos, de mãos dadas. E aí, conforme a criança vai crescendo, os pais vão transferindo essa responsabilidade para eles, para que eles possam ter poder, né? Então, aquela coisa, olha, se a criança faz alguma coisa que ela não deveria, a gente automaticamente, como pai, a gente tira algum poder dela. Então, assim, olha, então, já que você fez isso, você sabia que não poderia ser feito dessa maneira, então agora você vai ficar uma semana sem ver televisão. Enfim, ela perde o poder por conta da irresponsabilidade dela. E isso é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, né, durante o processo de desenvolvimento de uma criança. Porém, quando nos tornamos adultos, nos tornamos 100% responsáveis por nós mesmos. Mesmo se a gente não se julgue capaz o suficiente para isso, ou se outras pessoas, que especialmente são os nossos pais, acham que a gente não tem capacidade para isso. Se nós, como adultos, somos 100% responsáveis por nós mesmos, devemos reconhecer que todos os demais adultos também são 100% responsáveis por si mesmos, quando em posse das suas faculdades físicas e mentais íntegras. É óbvio que uma pessoa em coma, hospitalizada, né, que está lá sobrevivendo com aparelhos, ela não tem como ela ter responsabilidade sobre a própria vida naquele momento, porque nem do próprio corpo ela está conseguindo dar conta, né? Ou se não, pessoas que têm algumas faculdades mentais que não funcionam direito, enfim. Né? Nesse caso, de fato, ela precisa de alguém que seja responsável por ela, né? Mas, de um modo geral, todos nós aqui, somos 100% responsáveis por nós mesmos. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: com que idade vocês acham que a gente se torna adulto? Ou seja, com que idade a gente consegue ter esse 100% de responsabilidade sobre nós? Isso é uma polêmica, né? Porque tem muita gente com 60 anos que não tem isso ainda, não. Então, cronologicamente é uma coisa, fisicamente é outra, depende da família que está. Se a gente for pela OMS aí, considera-se que a partir de 24 anos você já teria isso. Em outros países tem uma mudancinha. Mas eu conheço gente de 60 anos que ainda não tem, não. Então, deixa eu mudar a pergunta. Com que idade nós temos capacidade para ser 100% responsáveis pelas nossas ações? Uma coisa é ter, de fato, você se responsabilizar. Outra coisa é você ter a capacidade. Você pode não querer desenvolver aquela habilidade, mas você já teria a capacidade para isso. A partir de que idade, mais ou menos, vocês acham que a gente tem essa possibilidade de nos desenvolvermos plenamente, sermos 100% responsáveis por nós mesmos? Eu acho que na adolescência você já tem bem isso, e a grande discussão é essa. Mas, de novo, eu acho que depende de onde está, como está, com quem está. Tem uma série de variáveis aí. Então, até para o nível social, para responder judicialmente, etc. e tal. Mas, de uma certa forma, até criança mesmo tem condição de ter uma responsabilidade. Claro que não é a responsabilidade de 100%, mas é uma responsabilidade que ela pode ser comparável, ela pode ser proporcional, mas o adulto tem que estar 100% adulto, 100% na responsabilidade para guiar isso, para estar junto nesse desenvolvimento. Eu acho que tem maturidade. Se a gente for só pelo lado cronológico, eu acho que desde sempre a gente devia ter essa responsabilidade. Mas a responsabilidade também é muito chato de vez em quando. De vez em sempre, é muito chato. Mas enfim, é porque a gente só vê o lado negativo da responsabilidade, né? A gente não vê o positivo, né? Mas enfim, de um modo geral, a gente tem assim uma média de em torno de 18 a 24 anos, mais ou menos, que é a idade mais ou menos que as pessoas costumam ter essa percepção de que são donas de si, né? 100%, que não precisa mais ficar necessariamente respondendo a pai e mãe, esse tipo de coisa, né? Pelas leis, né? Cronologicamente. Pelas leis. E o que vocês acham que significa se tornar adulto? Acho que Se tornar 100% responsável. Exato. Muito bom, linda. Tá atenta, hein? Bom, basicamente significa ter direitos e deveres, né? Então,
aí entra, os deveres são as nossas responsabilidades e os direitos é o nosso poder, né? Então, tudo tem a ver com responsabilidade e poder. Então, um adulto, ele só conquista o direito de ter as coisas, ou seja, ele só conquista poder à medida em que ele executa os seus deveres, ou seja, à medida que ele tem responsabilidade. Então, se a gente pegar um exemplo, né? Se você executa um trabalho, se você tem a responsabilidade de executar um trabalho, você é pago por isso. Então, você ganha o direito de ser pago por isso, você ganha esse poder. Por outro lado, se você assalta um banco e você está agindo de forma, obviamente, irresponsável, você é preso por isso. Então, você perde o seu poder, né? E assim que funciona, as regras da sociedade funcionam desse jeito. Desde pequeno, a gente sempre estabelece, olha, se você for responsável, você tem direito a determinadas coisas. Se você for irresponsável, você perde o direito a determinadas coisas. E conforme a gente cresce e vive a vida de adulto, é assim que se manifesta, né? A única diferença é que a gente não tem pai e mãe para ficar falando pra gente. Nós mesmos temos a consciência do que é agir de forma responsável ou não. Idealmente, né? E aí, então, onde que entra o papel dos pais nisso tudo? Até entrando nisso que a Linda estava falando, né? É responsabilidade dos pais introduzir as responsabilidades gradativamente na vida dos filhos, de acordo com a sua idade, para que pouco a pouco eles possam ter poder sobre as próprias vidas, né? Então, isso é uma coisa importante, que a responsabilidade dos pais, ou seja, não esperem que as crianças vão ter esse discernimento por si só. É uma ação que emana dos pais. Os pais precisam ter, eles como detentores da responsabilidade sobre os filhos, eles que têm que ir passando o bastão aos poucos para o filho, para que os filhos tenham esse poder sobre as próprias vidas, né? E muitas vezes, infelizmente, não é o que acontece, né? Então, assim, no nosso processo de aprendizado, a gente tem, né? Isso todo mundo já sabe. A gente tenta, aí a gente erra. Aí a gente tenta de novo. Aí a gente desenvolve a habilidade, né? E esse processo aqui pode acontecer 30 vezes, né? 40, sei lá quantas vezes. Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro. Uma hora, com alguma tentativa, você consegue desenvolver uma habilidade, que é o processo de aprendizagem, e aí você tem um acerto. Então, esse é o processo natural das coisas, né? Porém, o que acontece é que quando a gente não permite que os nossos filhos passem por esse processo, seja por medo, por insegurança, por falta de confiança na capacidade deles, enfim, estamos tirando deles a capacidade de serem responsáveis pelas próprias vidas. Então, a gente está criando adultos que são extremamente dependentes em todos os níveis, emocional, financeiro, psicológico, físico, mental. E quando eu digo dependente, não necessariamente dependente aos pais, mas dependente das pessoas. São pessoas que não são adultos que não se julgam capazes de se automanterem sozinhos. Eles precisam de outras pessoas para falarem o que eles precisam fazer, né? Eu estou trazendo muito essa questão de pai, né, relação pai e filho, porque primeiro, né, para a gente fazer uma autorreflexão também em relação aos nossos filhos, né? Acho que tem muitas aqui que são mães. E também para a gente fazer uma autoanálise de como foi esse processo para os nossos pais quando nós éramos crianças, né? Que vai ser o que a gente vai lidar na próxima sessão. Que a gente vai trabalhar muito de como foi a nossa infância. E isso tem muito a ver também com o modo como os nossos pais os criaram, né? Então, entender isso é essencial para que a gente também consiga entender algumas atitudes que foram tomadas pelos nossos pais. E aí que entra, né? Por a gente ter muitas questões mal resolvidas dentro de nós, a gente tem uma tendência a manter essa dependência dos nossos filhos de forma deliberada por mais tempo do que o necessário, né? Então, por exemplo, a gente tem medo de perder o filho, a gente tem medo das escolhas que ele possa tomar, medo de ser abandonada, medo dele não saber lidar sozinho com uma decisão, medo que ele seja mal influenciado, medo dele sofrer. Então, todos esses medos, por mais que racionalmente faça sentido essa questão de, eu tenho que entregar a responsabilidade aos poucos, você fica pensando, nossa, mas ele tem 17 anos, mas é tão criança ainda, ele é tão né, a cabeça dele ainda não está boa o suficiente para que ele possa sair sozinho, sei lá, porque aí vão oferecer droga para ele, vai aceitar, enfim. Ou seja, tudo isso são medos nossos. E, de fato, ele vai errar muito, como nós erramos e como todo mundo erra. Porque o errar faz parte do processo de aprendizagem. Só que, como a gente não quer que ele sofra, a gente tenta, né,
fazer com que amenizar o processo para ele. A gente tenta, como se a gente pudesse cortar o caminho e fazer com que ele seguisse um atalho. Só que na vida não existe atalho, né? Então, a única coisa que a gente está fazendo é perpetuando a condição dele de incapacidade. Reflitam depois sobre como vocês se sentiam quando crianças em relação, né, a como os pais de vocês agiam, né? E aí que entra... antes de mais nada, alguém tem alguma colocação para fazer sobre isso? Mas normalmente a gente faz isso, igual eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Eu adquiri responsabilidade muito cedo. E eu percebo nos meus filhos que o nível de maturidade deles é muito menor na idade que eu tinha. Então, da idade da minha filha, eu já tomava a responsabilidade da minha vida. Ela não, ela quer que eu tome os passos para ela, né? Mesmo que eu queira que ela tome, mas ela fica meio que na zona de conforto, querendo que eu faça as coisas por ela. Porque é mais cômodo, né? É interessante, eu vou até citar uma experiência pessoal minha, tá? Para ilustrar isso. Porque muitas coisas, porque aí eu poderia falar para você, Ângela, mas o que você tem feito que faz com que ela não se sinta segura o suficiente para poder agir sozinha em assuntos que ela já deveria ter essa autonomia, né? Então, assim, aí você pode falar, não, mas eu não faço, eu até estimulo e tal, e eu falo para ela, tal, fazer, se virar sozinha e ela não vai e tal. E aí você fala, poxa, mas eu estou estimulando. Só que, quando a gente trabalha no campo energético, as nossas ações, elas não necessariamente refletem o que a gente está vibrando energeticamente. Ou seja, a gente pode até ter uma intenção racional, mas internamente a gente pode estar emanando outra vibração. Então, um exemplo que eu ia dar. Meu filho. Eu amamentei o meu filho até 3 anos e 3 meses. E eu não via a hora de parar, porque, assim, isso me consumia muito. Qualquer lugar que eu saía, né, ficava preparada, tem que voltar, porque tem que amamentar. Não conseguia ficar um dia longe dele, porque precisava amamentar. Mas o que eu percebi com esse processo, né, que chegou no dia que ele parou, de fato, de mamar, que foi um processo gradativo, a gente foi tirando aos poucos, e eu fiquei extremamente mal, porque eu percebi que, na verdade, a dependência não era dele, era minha. Eu julgava que era dele, entendeu? Mas, assim... No fundo, eu reclamava por ele estar com 3 anos e ainda mamando, mas eu energeticamente estava sustentando isso dentro dele, porque eu não estava bem resolvida comigo mesma. Entendeu? E é por isso que eu falo que, como a gente tem questões mal resolvidas dentro de nós, por exemplo, às vezes alguma coisa que aconteceu na tua infância, que você pode ter considerado uma irresponsabilidade dos seus pais, não deveria ter me deixado fazer determinada coisa, sei lá. Isso pode estar internamente vibrando dentro de você, a ponto de você, por mais que você queira que ela se liberte, você fica, né, inconscientemente com aquela questão, não, mas espera aí, será que eu não estou sendo inconsequente? Será que eu não estou sendo irresponsável? Será que ela ainda realmente não é muito nova para isso? Entendeu? Então, é uma coisa que, por ser inconsciente, quando a gente trabalha com esses aspectos energéticos, é provável que nem venha à tona no nível da consciência, mas que seja trabalhado. E aí você começa a perceber mudanças sem você ter, de fato, mudado muita coisa no modo como você está agindo. Porque não é necessariamente o modo como você age, mas é o modo como você vibra. Porque o agir, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Então é aquela coisa, eu tomo uma decisão, uma atitude. Você pode considerar que essa atitude foi benéfica para você, e a outra pessoa pode considerar que a mesma atitude não foi boa para ela. A atitude foi a mesma. Né? Mas o modo como cada um interpreta é diferente, baseado naquilo que cada um, na vibração que cada um tem dentro de si. Deu para ficar claro, mais ou menos? É que é confuso, mas... Por exemplo, assim, hoje eu atendi uma senhora de 68 anos, 67 anos, e ela está com princípio de Alzheimer. Mas a primeira lembrança que ela trouxe, primeiro dia que eu conversei com ela hoje, a primeira lembrança que ela trouxe foi da menina de 8 anos, eles moravam no interior, e ela foi tirada da casa dos pais para vir para a casa da avó, aqui para a cidade, para ela estudar. Mas com 8 anos de idade, ela tinha mais 4 irmãos. E ela dizia que ela lembrava daquela criança no quarto, brincando com as bonecas, mas sentindo solidão.
né? Daí eu trabalhei com TFT com ela e a imagem daquela menina sumiu de repente da mente dela. Como e veio pro corpo, veio como uma angústia, assim, né? Meu Deus, como sumiu a imagem, né? Eu pensei, ela tá com Alzheimer, mas ela não vai esquecer dessa menina, né? Ela veio falando dessa menina, mas a carga energética que ela trazia, né? E hoje, ela deve ter trazido isso na vida dela. Ela se sente sozinha, em meio à família, né? E ela diz que a única forma que ela se identifica são com os netos, agora que são pequenos, que ela brinca com esses netos. E quando ela brinca com esses netos, ela lembra daquela criança, né? E aí, o que acontece, por exemplo, talvez ela, ela está falando dos netos, mas vamos supor que seja na situação dos filhos, né? Supondo que ela tivesse filhos pequenos, né? É provável que por conta desse trauma dela de ter sido obrigada a ter uma responsabilidade cedo demais, ela pode querer perpetuar um pouco mais tempo a infância dos filhos, né? Porque ela quer prover para o filho aquilo que ela não teve. E ela perdeu um filho adulto já, com 20 e alguns anos, num acidente. Então, isso agrava ainda mais, né? Essa coisa parece que reforça ainda mais a solidão dela, né? Exatamente. E ela, com os netos, é onde ela lembrou dessa cena, talvez que com os filhos ela nem lembrava, que ela trabalhava e tinha também outras coisas para fazer. Mas com os netos, como ela não trabalha mais fora, ela tem essa lembrança, né? Essa coisa que vem à tona, mas que ao mesmo tempo ela substitui brincando com eles. Mas é interessante, porque a gente percebe que muitas vezes a gente acaba perpetuando algumas situações que estão dentro de nós sem a gente perceber. Por mais que às vezes a gente tente fazer, não, mas eu estimulo, eu falo para ser independente e tal, tudo. Mas talvez uma carência nossa faça com que a gente queira os filhos mais perto, por algum motivo. Às vezes, sei lá, eu me separei, então a carência de ter um parceiro pode ser transferida para o filho, aí você acaba ficando mais próxima do filho, acaba ficando mais próxima do que deveria, né? No sentido de que você esperando do outro que o outro nos supra, né? São papéis diferentes, não é uma coisa não vai suprir a outra. Mas esse sentimento de carência. Então, aquilo que a gente chama energeticamente pode não ser condizente com aquilo que com a forma que a gente age. A gente pensa de um jeito, mas sente de outro, né? Exatamente. E no fundo, o que as pessoas observam, o que as pessoas captam, não é os atos em si, é a energia que está por trás dos atos. Né? Então, enfim, voltando aqui a falar um pouco sobre essa questão da responsabilidade, existe, então, dois tipos de responsabilidade, né? Então, tem a responsabilidade que é adquirida, que é quando a gente vai, né? Nós vamos adquirindo as responsabilidades de acordo com as nossas escolhas e as nossas ações. Então, a gente vai subindo degraus. Cada degrau que a gente sobe implica num ganho de capacidade em vários níveis, físico, mental, emocional, espiritual, energético, todos os níveis possíveis, né? É a partir dessa subida que a gente vai se desenvolvendo como seres humanos. E aí o que a gente consegue com isso? Um aumento do nosso poder e resultados consistentes, porque a responsabilidade anda junto com o poder. Conforme a gente vai adquirindo mais responsabilidade, a gente vai se preparando energeticamente para mais responsabilidade, a gente aumenta também a nossa capacidade de poder. Do outro lado, tem a questão da responsabilidade emprestada, que é quando a gente sobe de degrau não por capacidade própria, e sim com um empurrãozinho de alguém, né? E aí o que acontece? A gente atinge um degrau superior sem ser por mérito próprio. Por conta disso, a gente tem dificuldade de se manter sozinho lá. É como se, por exemplo, você precisa... deixa eu ver um exemplo aqui. Qual foi o exemplo que eu dei na turma da tarde?
conseguir um emprego por mérito de outra pessoa, você está lá por ser apadrinhado por alguém, e quando essa pessoa vai embora, você fica meio que solto, porque não foi por mérito próprio? É uma possibilidade, né? É porque existem pessoas que indicam outras para empregos, mas que de fato têm capacidade para isso, e existe aquela coisa do apadrinhamento, né? Tipo, de você tentar puxar. Né? Oi? Tem qualificação para o cargo. Exatamente. Você puxa essas coisas de governo, né? Que a gente vê muito em governo, né? Que bota sobrinho, né? Tio, todo mundo. É cabide de emprego, mas não é que a pessoa tem capacidade para isso. Gente, me veio um branco agora, não lembro qual foi o exemplo que eu dei à tarde. Mas, enfim, o que acontece aqui? É como se a gente pegasse, assim, a gente está nesse degrau aqui, né? Aí a gente, para a gente atingir esse degrau, deixa eu ver se está aparecendo na frente, a gente atingir esse degrau, a gente tem que passar por um intermediário. Só que a gente está aqui. E aí vem alguém e nos empresta energeticamente essa responsabilidade para que a gente fique num degrau um pouco acima. E aí a gente tem a ilusão, até eu coloco aqui, a gente tem uma ilusão que aumentou o nosso poder, mas é ilusão, porque ele só pegou emprestado esse poder. E aí quando essa pessoa ela sai, né, não, aí você está aqui no meio, você consegue subir o degrau, quando essa pessoa sai, você cai de novo lá para baixo, porque você não tem sustentação energética para isso. Você não tem, você não conseguiu um ganho de capacidade. Você não desenvolveu esse ganho de capacidade justamente porque te carregaram nas costas, né? Então você não chega lá porque você está apto para isso. Você chega lá porque te emprestaram essa capacidade por um período, digamos assim. E aí por isso que você tem resultados provisórios. Então você fica numa montanha-russa que você alcança um objetivo, só que aí você acontece alguma coisa e você volta a estaca zero. Aí você sobe de novo e volta a estaca zero. Vai de novo e você fica nesse vai e vem. Porque você não tem estabilidade energética para se manter naquele nível superior. É a mesma coisa de você estar na 4ª série e querer ir para a 8ª série de uma vez só. Você não acompanha, né? Pode ser, não é impossível, você pode até acompanhar, mas exige muito esforço, muito sacrifício. Demanda muito, porque aquilo que você, aquela capacidade que você deveria ter adquirido pouco a pouco, você é obrigada a adquirir de uma vez só. E aí muita gente não dá conta, né? Ir para algum lugar, de repente, a pessoa que é muito tímida, ela não vai para nenhum lugar sozinha, né? Ela chega lá com outra pessoa, a pessoa junto, eu não fico tão tímida, eu tô mais tranquila, fico mais confiante, entro na festa, na reunião, sei lá, em algum lugar, com aquela pessoa eu me sinto mais protegida. Mas eu não tenho coragem de na próxima ir sozinha. Exatamente. Né? Porque eu preciso daquela bengala, né? Exatamente. Eu preciso daquele apoio para eu poder chegar lá. Isso, e aí, por exemplo, pegando um gancho nesse teu exemplo, uma pessoa que é tímida, né? E ela precisa de outras pessoas para se sentir segura, para se envolver com outras pessoas. Ela pode, por exemplo, ter um sonho de, sei lá, querer ser professora. E professora envolve você falar com 30 pessoas ao mesmo tempo, né? E aí ela consegue, ela se aplica para um cargo de ser professora, porque ela fala, não, eu já consigo lidar com outras pessoas, tá vendo? Eu já, né, eu não sou mais tão tímida. Só que aí quando ela tá lá na sala de aula, tá só ela e os alunos, né? E a bengala dela não tá mais lá. Então, como ela não desenvolveu de fato essa capacidade, ela tomou emprestado de alguém, então ela não consegue se manter, né? Aí chega naquele momento ela trava. Então faz sentido isso que você falou, né? Pegando esse exemplo aí. Então, o que acontece? Qualquer tipo de transferência de responsabilidade implica numa diminuição do poder, comprometendo a nossa capacidade de manifestação, não só nossa, como também da outra pessoa. É isso que a gente está falando agora, é uma transferência de responsabilidade. Essa transferência ela pode acontecer tanto de nós para outras pessoas, como de outras pessoas para nós. Por exemplo, né? Filhos adultos que sejam extremamente dependentes dos pais, financeiramente, emocionalmente, por acomodação, enfim. O cara que tem 35 anos, já trabalha, tem emprego, ganha dinheiro, mas mora embaixo do teto dos pais, porque lá tem comida, tem roupa lavada, né? Tá tudo à disposição dele e tal.
ele é uma opção dele, né? Ele decide isso. Só que ele não consegue galgar, ele não consegue ter realizações por si próprio, porque ele sempre está dependendo dos pais. Então é como se ele estivesse ali o rabinho preso, né? Uma outra coisa que acontece muito são os relacionamentos amorosos, onde tem um estabelecimento de algumas regras que ferem o livre-arbítrio do outro, uma tentativa de dominação do parceiro. Então, às vezes, é aquela coisa, isso acontece muito, não, sozinha você não vai para aquele barzinho, você só vai se eu for junto, né? Ou, eu não gosto que você converse com aquela pessoa, né? Então, é uma tentativa de dominar o parceiro, assim, ferindo o livre-arbítrio que ele tem, né? Então, você está tirando o poder que ele tem de assumir as próprias atitudes e responsabilidade dos atos dele, porque você quer puxar isso para você, né? Você está interferindo nisso. Outro exemplo, adultos que tratam seus pais como crianças, se acham no direito de decidir o que é melhor para eles, respeitando suas vontades. Novamente, existem, obviamente, idosos que precisam de ajuda, pessoas que precisam, né, então, que não estão lá 100% da sua integridade mental e física. Mas existem idosos que, às vezes, sei lá, a pessoa tem fibromialgia, né? É uma doença chata, né? Enfim, é doloroso, tal, tudo. Mas, mentalmente, ela está 100%. Ela consegue desenvolver as atividades dela, ela tem um raciocínio funcionando normalmente. E, às vezes, o filho, por conta dessa limitação física do pai, ele tenta trazer... jogar, por exemplo, então, mãe, já que você tá assim, então você vai morar em casa que eu cuido de você. E aí a mãe fala, não, mas eu não quero. Eu tô com fibromialgia, eu tenho esses problemas, mas eu consigo me virar aqui no dia a dia. Não, mas você vai morar em casa porque você tá assim, e não sei o quê. E a filha, né, achando que tá fazendo bem pra mãe. E ela, na verdade, tá ferindo o livre-arbítrio da mãe, que a mãe não quer, né? E aí a gente tenta aquela coisa, a gente vê a fragilidade dos pais que são idosos como se fosse, como se a gente estivesse invertendo os papéis, a gente se torna os pais deles, né? A gente quer pegar a responsabilidade como se fossem nossos filhos, né? Então, acontece muito isso também. Então, assim, existem alguns tipos de transferência de responsabilidades que são mais comuns, né? Então, por exemplo, quando eu tento ter o poder sobre outras pessoas, tirando-lhes o poder de escolha. Exemplo. Se você não fizer o que eu quero, eu vou te agredir, eu vou te abandonar. Tem muito a ver com a questão lá dos relacionamentos, né? Se você sair com fulano, eu termino com você, né? Então, você trabalha aí a questão do medo. Quando você incita as pessoas, né, a fazerem as coisas do jeito que você quer. Outro tipo de transferência. Quando eu quero uma consequência sem ter o poder ou a responsabilidade sobre ela. Por exemplo, eu quero que você aja de determinada maneira. Aí entra o controle e manipulação. Um exemplo que eu poderia dar seria no caso de, às vezes você é casada, né, e o seu marido, e você é dependente financeiramente do seu marido. E aí o seu marido, ele tem um emprego, né, razoável e tal, e aí você fica forçando uma situação que o seu marido conseguiu uma promoção, você fica lá buzinando no ouvido dele que ele tem que ser promovido, por quê? No fundo, o que você quer? Você quer que ele ganhe mais dinheiro, porque aí você vai poder viajar mais, você vai poder subir mais do dinheiro dele, né? Então, você quer que ele tome uma atitude para te beneficiar. Sendo que, às vezes, ele está muito bem onde ele está e subir de cargo para ele fosse um total desconforto. Mas, às vezes, ele faz porque, né, minha esposa está falando, está aqui no meu ouvido e tal, vou lá e faço. Então, isso envolve o controle e a manipulação. Eu não tenho, eu quero uma consequência, né, que é o aumento lá, a promoção do meu marido, mas eu, na verdade, não tenho poder sobre ela. A única pessoa que tem poder é o meu próprio marido. Quando quero o poder da escolha, mas não a responsabilidade pela consequência. Por exemplo, eu vou jogar tudo pro alto, porque eu cansei da vida que eu levo hoje, que só está do jeito que está, devido às minhas escolhas, ok? E vou viver o meu sonho de ser cantora. E aí os meus pais, o meu marido, o universo, sei lá quem, que se vire para me sustentar, né? Que é aquela coisa de dar louca, né? De você querer jogar tudo pro alto e, não, mas é um sonho, estou em busca de um sonho. Ok, tudo bem, você pode buscar o seu sonho, mas você tem que arcar com as consequências, com a responsabilidade de perseguir esse sonho.
Então, às vezes, por exemplo, você quer seguir uma carreira de medicina, né? E você, quando está estudando medicina, é uma profissão que exige muito estudo, né? Exige muita dedicação. E às vezes você simplesmente fala, mas olha, eu deveria trabalhar para poder me manter, poder me sustentar, mas como eu estou estudando medicina porque o meu sonho é ser médico, então meus pais se virem para pagar as minhas contas. E você literalmente larga tudo na mão deles como se fosse a responsabilidade deles, isso, né? E é óbvio que em muitos casos existe um acordo que você faz com eles, mas tem muita gente que simplesmente larga na mão. Assim, não, a responsabilidade deles, né? Eu sou filho deles, eles são responsáveis por pagar minha faculdade, sendo que você já tem idade e capacidade suficiente para poder se manter sozinho. Seja lavando prato na esquina, sei lá, fazendo o que for, né? Seja com um emprego de meio período no fim de semana. Mas você, enfim, você tem essa capacidade. E aqui uma outra opção uma outra possibilidade é quando a gente quer a consequência sem ter que se responsabilizar por fazer uma escolha. Então, por exemplo, eu quero ficar rica, mas eu não quero trabalhar, eu também não quero tomar nenhuma ação que envolva nenhum tipo de risco. Então, eu vou ficar lá jogando a loteria, né? Vou ficar lá mentalizando o dinheiro vindo e ouvindo lá aquelas fitas lá que ficam falando que eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, e vai cair, vou jogar na loteria e vou ganhar. Então, aí entra uma fuga. Porque, no final das contas, assim, a gente sempre tem opções. É óbvio que a gente não sabe exatamente qual o caminho que nos vai levar à riqueza, dentro de todos os caminhos que a gente tem disponível. Mas não escolher nenhum caminho e esperar que caia do céu, né, é uma fuga, né? Pode ser que você tome um caminho e no meio desse caminho, realmente você ganhe na loteria. Mas você está agindo, você está fazendo alguma coisa, você não está simplesmente apostando todas as suas fichas que o universo vai, né, jogar no seu colo de alguma forma. Isso é muito, a gente vê muito nesse mundo que a gente está do autoconhecimento, autodesenvolvimento, esse negócio de lei da atração, o pessoal fica um pouco iludido, né, com essa coisa de que é só eu vibrar, eu pensar positivo que eu vou atrair, né, como se você não precisasse fazer nada, você só tivesse que ficar ali quietinho que tudo chega até você, né? Mágica, né? É mágica, exatamente. Mas que ia ser uma mágica boa, ia. Aí ninguém tava aqui, exatamente. Aí ninguém ia estar fazendo curso, eu também ia estar rica e tava tudo certo. Ia ser uma mágica. Será que seria mesmo? Seria nada, porque não teria aprendizado. Porque não, o dinheiro é uma maneira que a gente tem de poder fazer escolhas, né? O dinheiro permite que a gente faça escolhas. Então, assim, tem responsabilidade também. É através das escolhas que a gente tem a responsabilidade que a gente se desenvolve, né? E quando a gente começa a vibrar nessa vibração que coincide com aquilo que eu quero, é só esse caminho de vibrar, o fato de não é nem conseguir, mas quando eu vibro nisso, quando eu vibro nessa mesma posição, eu tô bem melhor, né? Não, e aí você começa a desenvolver muito, né? Exatamente. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes, porque o seu nível de percepção aumenta. E aí as possibilidades de você conseguir o dinheiro aumentam também, porque os caminhos aumentam, tudo se amplia, né? Expansão é tudo de bom na vida da gente. Então, assim, vamos lá. Falando na questão do emaranhamento energético, num relacionamento saudável, a gente tem duas pessoas íntegras, né? Duas pessoas que têm aqui que são 100% responsáveis por si próprias, em todos os níveis. Porém, num relacionamento desequilibrado, a gente percebe que não sei se dá para ver aqui os pontinhos azuis, assim, tá bem fraquinho, né? Devia ter colocado de outra cor, mas enfim. A gente observa que a gente acaba absorvendo energeticamente algumas questões de outras pessoas, porque a gente quer ter... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Porque você acaba absorvendo as responsabilidades que não são suas, né? Então, qualquer tipo de dependência, o que acontece? Ela resulta de um afastamento da nossa fonte e da diminuição do fluxo de energia vital nos nossos corpos. Por quê? Porque quando a gente só precisa do outro, da energia do outro, quando a gente se afasta da nossa fonte. Quando a gente tem uma diminuição do nosso fluxo de energia do nosso corpo. Porque, em tese, somos 100% autossustentáveis.
né? Energeticamente falando, o modo ideal da gente conseguir energia é através dessa nossa conexão com o universo, que é a nossa energia vital. E não através dos outros. Mas o que acontece, né, é que a gente vai vampirizando o povo aí, né? E a gente também se deixa ser vampirizado. E aí a gente acaba com essa dependência do outro. E que ele se manifesta no nível energético mesmo. Então, quando a gente assume a responsabilidade por outros adultos, nós nos sobrecarregamos e deixamos de lado a responsabilidade que a gente tem por nós mesmos. Porque a gente simplesmente não consegue suportar o peso da carga de se responsabilizar por duas pessoas. É literalmente isso aqui, de você estar carregando, além de estar carregando toda a sua, está carregando ainda os pontinhos dos outros lá, que não tem nada a ver com o seu. Mas você está carregando, e de fulano, de ciclano, de beltrano, de várias pessoas. E outro aspecto importante é que, ao assumirmos as responsabilidades por outra pessoa, nós tiramos dela o poder que ela tem de manifestar o que quer e precisa. O que quer e precisa. E nós, mesmo tendo assumido a responsabilidade por ela, não ganhamos junto o direito de manifestar por ela. Então, aqui, a gente assumiu, a gente pegou a responsabilidade dela pra gente, só que a gente não tem o menor poder de manifestar nada por ela. Nada. Então, é aquela coisa assim, você pode criar um ambiente ideal para que o seu filho entre numa faculdade de medicina pública. Então, você vai lá e você faz a comida dele, você cuida das roupas dele, você deixa ele 100% focado em estudar. Né? Então, você tira todas as outras responsabilidades que ele tem da frente dele para que ele se foque no estudo. Mas, no final das contas, quem que vai fazer a prova? É ele. Então, assim, o poder de fato, conseguir entrar ou não depende dele. E quando a gente assume a responsabilidade de outras pessoas, ela vai ficando com esses buracos energéticos, né? Não é bem buraco, mas enfim, só para ilustrar. Ela vai ficando com esse vazio dentro dela. E ela vai se sentindo cada vez mais incapaz. Que é isso que eu coloco aqui. Finalmente, a pessoa que cede a responsabilidade da sua vida a outra, em algum grau sente esse vazio energético que isso ocasiona dentro dela e cada vez mais acredita não ter capacidade para lidar com os assuntos que foram transferidos a outra pessoa, criando um ciclo de dependência com essa pessoa. Então, cada vez mais ela vai se sentir incapaz. E aí, talvez ela não consiga nem passar na prova, não é nem porque ela não estudou, é porque ela não se sente capaz disso. E ela não se dá conta que ela não se sente capaz porque, não, mas é porque eu não tenho responsabilidade sobre a minha própria vida. Isso somos nós falando num outro nível de consciência. Mas, no dia a dia, a gente não para pensar nisso. Né? A gente simplesmente não se sente capaz. Faz sentido isso para vocês, gente? Muito. Sim, com certeza. Ai, olha, eu passando o horário aqui. Vocês precisam terminar 9h30 em ponto? Agora que eu me dei conta do horário, gente. Peço mil desculpas, que eu me empolguei aqui. Posso passar aí pelo menos uns 20 minutinhos? Pra mim tá tudo ótimo. Pra mim também, tudo certo. Tá bom. Pra mim não vai dar, eu vou ter que sair daqui a pouco. Linda, né? Ai, linda. Ó, então foi o seguinte, eu vou passar... Mas tudo bem, depois eu vejo de novo, porque eu tô acompanhando uma pessoa no hospital aí. Entendi. E amanhã eu vou ter um dia meio corrido e tal. Mas o que der, deu. Vamos seguir. Eu ainda preciso me programar aqui, porque esse negócio de horário, eu penso de um jeito, aí a gente começa a falar e o negócio vai criando proporções, né? Enfim. Então, vamos lá. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E eu acho legal, assim, eu gosto muito dessa interação com vocês, né? Então, eu não gosto de simplesmente jogar tudo e ficar, né, olhando para a tela, né? Eu acho importante saber se vocês estão, de fato, acompanhando e saber o que vocês pensam a respeito. Mas vamos lá. Então, como que a gente identifica as transferências de responsabilidade? Né? Eu só vou falar assim, que eu vou sair de fininho e beijo para todo mundo, depois... Tá bom. Então, tá aí a francesa. A francesa, ok. Então, as perguntas que a gente tem que se fazer, né? Estou ultrapassando as barreiras do livre-arbítrio de outras pessoas? Ou seja, estou coagindo, manipulando, tentando forçar outras pessoas a tomarem decisões que eu quero ou que me favoreçam? Estou permitindo que outras pessoas interfiram na minha vida porque não quero lidar com algumas situações do meu dia a dia ou porque não consigo dizer não? Há alguma responsabilidade minha que estou deliberadamente deixando nas mãos de outras pessoas?
Então, essas são algumas perguntas que depois vocês podem refletir aí para ver se vocês conseguem identificar se há em algum nível algum... Isso sempre há, tá, gente? Algum tipo de dependência a gente sempre tem comum, né? Ninguém é perfeito aqui, né? Mas para vocês conseguirem identificar melhor isso. E aí entra o papel de vítima, né? Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente abre mão do nosso poder ao entregar a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. A vítima, ela não age, ela apenas reage, né? Então, ela é simplesmente, literalmente uma vítima das circunstâncias. Então, a vítima, ela não tem responsabilidade sobre si mesma, logo, ela também não tem poder. Então, quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente tem dificuldade, de manifestar aquilo que a gente quer, porque a gente simplesmente não tem poder. A gente entregou o poder para outra pessoa, né? E quando a gente faz por outra pessoa algo que ela tem capacidade de fazer sozinha, por mais que ainda precise desenvolver habilidade para isso, ou seja, por mais que ela ainda esteja naquela etapa do tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, estamos inconscientemente colocando-a no papel de vítima. Porque, assim, no final das contas, todo mundo tem capacidade de desenvolver qualquer tipo de habilidade, né? Agora, se você faz por ela porque você acredita que ela não tem essa capacidade, você está colocando ela no papel de vítima. E se ela se permite isso, ela cada vez mais vai se achar incapaz de realmente conseguir atingir aquilo que naquele momento ela não está conseguindo fazer, né? Vai perpetuando isso. E quando a gente permite que outras pessoas façam algo que temos capacidade e disponibilidade para fazer, a gente está perpetuando sentimentos de carência, dependência e necessidade. E isso enfraquece o nosso poder pessoal. Então, isso é o lado contrário, né? Quando a gente permite que outras pessoas façam algo que nós temos plena capacidade para fazer. Então, a gente está como se a gente estivesse alimentando esse sentimento de carência, dependência e necessidade. Isso vai enfraquecendo cada vez mais o nosso poder pessoal. Vamos para... Bom, essa é a parte, né, teórica que eu queria falar um pouco, e agora vamos para a parte das quebras de paradigmas, né? Da gente fazer um ponto de reversão aí. Pergunto para vocês. Vocês se consideram capazes de tomar todas as decisões financeiras das suas vidas sozinhas? Eu considero. Eu sim, eu também. Sim. Legal. Então, tem alguém aqui que não se considera capaz? Eu tenho dificuldade, porque como estou sempre muito endividada, fica complicado. Estou sempre precisando de ajuda. Então, vamos limpar isso daqui. Vou colocar vocês no muro para a gente fazer a limpeza aqui. Vamos lá, no lateral da mão. Eu quero acreditar que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Abaixo do nariz. Eu vou acreditar que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Queixo. Eu acredito que sou capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Dedo médio. Eu sempre acreditei ser capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Lateral dos olhos. Eu sempre acreditarei ser capaz de tomar todas as decisões financeiras da minha vida sozinho. Okay. Próxima pergunta. Ela parece com a da primeira semana, mas é um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês. Você atribui a outras pessoas, governo, empresa, sei lá, a sua atual condição financeira, no sentido de assim, então, eu só estou nessa situação hoje porque o meu ex-chefe me mandou embora. Ou senão, eu só estou assim porque eu precisei emprestar dinheiro para o meu marido. Eu só estou assim por causa do plano Collor, sei lá, né, voltando a 30 anos atrás. Mas, enfim, vocês entenderam a diferença. Na primeira semana eu foquei a capacidade, o quanto outras pessoas, né, governo e tal, tinham influência na sua capacidade de prosperar. Essa daqui não, essa é uma pergunta que envolve você achar que outras pessoas, de alguma forma, estão contribuindo com a sua atual condição financeira. Vocês acreditam que sim, que... Não. Eu atribuo a mim mesmo, onde eu tô, como eu tô. Não.
Embora eu queria muito era culpar o governo mesmo, mas não. Nesse nível de consciência, minha filha, não dá mais, não. Já era, passou já do limite. Tá. Vamos fazer a limpeza para, né, se tiver alguma coisa inconsciente aí, já marca. Gente, peraí. Legal. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha crença financeira, pela minha condição financeira. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Queixo. Eu me libertei da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que outras pessoas são responsáveis pela minha condição financeira. Okay. Próximo. Você acredita que se enriquecer, você e sua família correrão mais risco de serem assaltados ou sequestrados? Meu marido fala isso sempre. Isso aí ainda me pega. Eu sei que não é assim, mas ainda me pega. Legal. Essa é uma crença que eu trago da infância. Legal. A gente foi muito assaltado quando eu era pequena, a minha casa era sempre assaltada. Então, meu pai sempre falava, quanto mais você melhora de vida, mais risco você tem de ser roubado. Né? E isso me atrapalha até hoje. Legal, então vamos fazer a limpeza. Lateral da mão. Eu quero me libertar da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Queixo. Eu me libertei da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Dedo médio. Eu sempre estive além da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados, sequestrados se eu ficar rica. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da crença de que minha família e eu teremos mais chances de sermos assaltados ou sequestrados se eu ficar rica. Ok. Próximo. Quando você pensa em ter uma renda maior, você costuma definir de onde virá o dinheiro? Atualmente eu já não faço mais isso. Eu queria fazer. No sentido de assim, eu quero tanto, sei lá, quero 20 mil reais na minha conta. Então, peraí, eu acho que eu vou ter que fazer tal atividade, porque aí eu vou conseguir, fazendo tal atividade, eu vou conseguir 20 mil reais. Então, você já está automaticamente direcionando aí as suas ações. Eu faço isso sempre. Tá, então tá. O que a gente vai trabalhar aqui é a gente quebrar essa crença para que a gente possa confiar e entregar para o universo. Porque às vezes, quando a gente foca, né, se a gente procura definir de onde vem o dinheiro, às vezes a gente está lá focado naquela decisão, né, naquele caminho, e aparecem outros caminhos do nosso lado, que são os que de fato vão nos levar até o dinheiro, e a gente não olha, porque a gente está focado nesse. Então, às vezes o universo está lá gritando, escancarando para você olhar outra opção aqui, e você tá firme naquela tua ideia de que você acha que o dinheiro vai vir dali. Tá? Então, essa quebra de paradigma aqui é para a gente ampliar a nossa consciência a ponto da gente conseguir, de fato, confiar de que o dinheiro vai vir da melhor forma, da forma que o universo quiser que venha. Que não necessariamente é pelo caminho A, pode ser pelo caminho B. E às vezes a gente não quer ir pelo caminho B porque pode ser que a gente tenha mais trabalho pelo caminho B. Mas, enfim, né, talvez seja o caminho que nos leve até o dinheiro. Vou colocar vocês aqui no mudo. Aqui. Lateral da mão. Eu quero me libertar da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber.
Abaixo do nariz. Eu vou me libertar da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Queixo. Eu me libertei da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Dedo médio. Eu sempre estive além da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além da necessidade de querer controlar de onde virá o dinheiro que vou receber. Vamos para o próximo. Você sente algum desconforto quando pensa em comprar algo bem caro? Quando há algo similar que seja mais barato? Opa, isso aí eu já deixei embora faz tempo. Por isso que tá difícil gastar o cheque. Por exemplo, aquela coisa assim, né? Você quer uma Ferrari, né? Mas muita, sei lá, muita ganância, né? Ter uma Ferrari, não. Tá bom, eu fico com um golzinho, sei lá, entendeu? Então, muitas vezes a gente quer uma coisa, mas a gente vai se julgando por querer alguma coisa que é cara, né? E no final das contas, isso tem muito a ver com a questão da crença do merecimento, né? De alguma forma, você sente que você não merece uma Ferrari, você merece o golzinho, né? Então, a gente vai trabalhar aqui essa liberação aqui também. Lateral da mão. Eu quero acreditar que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Abaixo do nariz. Eu vou acreditar que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Queixo. Eu acredito que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Dedo médio. Eu sempre acreditei que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Lateral dos olhos. Eu sempre acreditarei que mereço ter exatamente aquilo que eu tenho vontade de ter. Ok. Então, acho que acabamos com a parte das frases. Vamos para o reequilíbrio energético em si. Então, o nosso foco, o foco que eu vou pedir enquanto eu estiver identificando a sequência, não vai ter vivência hoje, porque vai ser o reequilíbrio que a gente vai fazer. Então, eu vou pedir o tempo todo para vocês focarem na restauração da saúde de vocês, no equilíbrio do sistema imunológico, aumento da vitalidade, da disposição, a integração dessas energias de cura para que aquele processo que a gente viu que é mais turbulento, né, que está acontecendo internamente, para que ele seja apaziguado, para que ele seja integrado com mais facilidade. Então, vai ser esse o objetivo durante todo o processo, tá? Vamos fazer aqui algumas quebras de resistências antes da gente começar. Vamos fazer lateral da mão. Eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Eu vou me libertar de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Queixo. Eu me libertei de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Dedo médio. Eu sempre estive além de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Lateral dos olhos. Eu sempre estarei além de todos os bloqueios e resistências para esse reequilíbrio energético. Legal. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com... No TFT, a gente trabalha com um sistema de chakras que é um sistema egípcio, tá? Que são 12 chakras, não são 7. São esses aqui, né? E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou aqui, né, identificar uma sequência para cada chakra. Então, são sequências menores que não tem aquele gama 9 e tal, é bem mais tranquilo. Mas, para cada um desses pontos, eu vou pedir para vocês focarem a atenção nesses pontos. Então, por exemplo, tem aqui garganta. Coloca a mão na garganta, porque é mais fácil, né? Quando a gente estiver trazendo a garganta, coloca a mão na garganta, porque você já está com a intenção focada lá.
E aí, porque senão você vai ter que pensar em duas coisas, né? No foco, né? Que é o equilíbrio energético, vitalidade, energia, tal, tudo, e no lugar. Se você já colocar uma mão em cima do ponto, você já libera o seu pensamento para só ficar focando realmente nesse aumento da vitalidade, tal, no nosso propósito. Então, primeiramente, eu vou pedir para vocês darem uma nota de 0 a 10 de quanto vocês estão se sentindo de um modo geral nesse momento. Tá, e aí anotem aí para vocês. Ok. Então, agora, o tempo todo eu vou pedir para vocês focarem, então, no nosso objetivo, né, que é o reequilíbrio energético, que é o aumento da nossa vitalidade, da nossa disposição, integração dessas energias de cura. O primeiro ponto é o ponto do chakra que fica no básico, né, que seria no cóccix, bem na base da coluna. Não pode ser desconfortável de colocar a mão nessa região, vocês podem focar a atenção na base da coluna. Bate no dedo mindinho. Pode parar. Continua o foco da atenção na base da coluna. Bate no dedo mindinho da outra mão. Ok, pode parar. Agora eu vou pedir para vocês colocarem a mão 2 palmos abaixo do umbigo, na região pélvica. 2 palmos ou 2 dedos? 2 palmos. Que é como se fosse. Se a gente, como se tivesse 2 palmos abaixo do umbigo, na porção inferior. Mindinho novamente. Pode parar. Indicador. Lateral do olho. Ok, pode parar. Agora, coloca a mão abaixo do umbigo. Abaixo do olho. Pode parar.
Ok, agora a mão acima do umbigo na região do estômago. Ok, agora a mão acima do estômago na região do externo, então onde tem ó, o encontro dos ossos da costela. Bate no ponto gama. Mindinho. Ok, agora na região do coração. Coloca a mão sobre o coração. Lateral da mão. Dedo médio. Ok, pode parar. Agora a mão sobre a garganta. Lateral da mão. Indicador. Ok, agora a mão em cima da boca. Indicador. Lateral do olho. Ok, agora assim, em cima dos olhos. Indicador. Ponto gama.
Deixa eu voltar aqui meu vídeo. Tem o ponto agora, não sei se vocês lembram aquele que é do fígado, que é bem aqui em cima da costela, da curvinha da costela. Pode parar. Agora, mão em cima da testa. Indicador. Pode parar. A mão em cima no topo da cabeça. Mindinho. Dedo médio. Pode parar. Agora uns 10 centímetros acima da cabeça. Mindinho. Ponto gama. Ok, pode parar. Como que vocês estão? Bem, tudo bem. Bem, Sentiram alguma coisa durante esse processo? Alívio. Vocês. Quem que foi que falou, Marilene? Sim. Que você... Muito alívio. Leveza. Alívio. Entendi horrível. Eu falei, senhor. Não. Pô, sai fora. Tá, alívio. Coisa boa. Não, muita libertação, assim, parece mesmo. Tânia, como que você está se sentindo? Eu tô com muito sono. Eu tô muito cansada com muito sono. Tá, ok. Mais alguém? Alguém sentiu alguma coisa? Eu tô com um bolo na garganta. Tá. Você percebeu em que momento que foi que esse bolo surgiu na tua garganta? Fez subindo assim, sabe quando você veio subindo assim e tá aqui preso. Tá, faz o seguinte, coloca a mão sobre... Você tá me vendo, né? Eu voltei o vídeo, né? Tô. Coloca a mão sobre o coração, bate no ponto gama, focando nesse bolo na garganta. Ponto gama. Isso, focando nesse bolo na garganta. Bate no indicador. Agora coloca a mão sobre a garganta. Visualiza todo esse processo como se essa energia estivesse subindo e estivesse liberando esse nó na garganta, esse bolo na garganta, tá? Baixa no ponto gama. Quem quiser fazer aí também para dar um help para ela. Com a intenção de ajudar ela a dissolver esse nó na garganta, esse bolo na garganta. Baixa no indicador agora. Sobe agora para a boca. Ponto gama.
dissolvendo e liberando essa energia, trazendo ela para cima. Indicador. Agora para a região dos olhos, a mesma coisa. Ponto gama. Indicador. Na testa, ponto gama. Trazendo essa energia para cima. Dissipando esse bolo na garganta. Indicador. Topo da cabeça, ponto gama. Indicador. Acima da cabeça, ponto gama. Indicador. Como que você tá, Cláudia? Melhorou. Tá. Você consegue dar uma nota de quanto que dá isso aí agora? Eu tô arrotando agora. Tá, isso é bom. Ótimo. Então, realmente o corpo tá expelindo. No final das contas, assim, essas sensações físicas pode ser que tenha um delay, né? Um atrasinho aí para a gente perceber uma melhora. Não é tão imediato quanto as emoções. Então, o fato de você já estar sentindo essa manifestação é porque tá liberando. Tá? Caso a gente termine aqui e você sentir que ainda está incômodo, você volta a falar comigo, você me chama, tá? Tá bom. As demais estão bem? Sim. Tá, legal. O que a gente vai fazer? Essa vai ser a sequência que vocês vão ter que fazer uma vez por dia, todos os dias, tá? Então, o foco vai ser reequilibrar mesmo o sistema de vocês, para que a gente possa aguentar a semana que vem, que a paulada vai ser grande, né? Então, vamos tentar deixar o nosso corpo bem preparado. A lição de casa, né? Para quem não fez a parte das perguntas lá dos pais, eu vou pedir para responder para a semana que vem. E para quem, enfim, se fez ou não fez, também vou acrescentar mais uma tarefinha aí, que é um questionário com algumas ações que eu vou mandar por e-mail para vocês, que tem a ver com esse tema da responsabilidade que a gente falou hoje, tá? Vocês estão, considerando agora como vocês estão se sentindo agora, vocês estão se sentindo melhor ou pior ou igual em relação ao que antes da gente começar a sequência? Eu tô melhor. A Marilene está melhor. Ângela? Eu estou me sentindo mexida emocionalmente, energeticamente. Tá, você está sentindo como se tivesse uma movimentação interna, né? Ok, perfeito. Edna? Tô bem, mas eu fico oscilando. Uma hora dá sono, daqui a pouco eu tô desperta, depois dá sono eu tô desperta. Tá, legal. Tudo bem. E a hora que eu escuto sua voz, a hora que eu não escuto sua voz, mas eu sei que eu tô aqui. Tá, legal. Tá bem legal, tá bem legal. Tá, né? Tá parecendo ser bom, né? Cláudia, como que você tá? Tô bem. Tirando tá esse dando, negócio, assim, aquela... tá? Se ficar com essa vontade de arrotar, arrota, viu? Põe pra fora. Não, agora não é momento da gente reprimir nada aqui. Ok. Quem mais tá? A Carmen. Como que você tá, Carmen? Eu melhorei. Mas é que eu também não fiz direito porque eu perdi a conexão um pouco. Ah, entendi. Tá, legal. Então depois você acompanha aqui. Tá bom. Bom, somos só nós, né? As demais já saíram. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, colocar aqui? Essa quebra de paradigmas que tu fez com a gente antes, a gente faz todos os dias. Todos os dias. Tá. Antes da sequência. Antes da sequência. E a sequência é essa, você tem que ir pondo a mão e fazendo com a mão no local. Isso, exatamente. Exatamente, com foco no reequilíbrio do corpo. Tá. Ok? Ok.
Ok. Então tá bom, meninas. Eu espero vocês semana que vem. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp. Ok, obrigada. Tchau. Boa Beijo noite. grande para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Tati. Imagina. Obrigada.